Boa noite a todos, glória a Deus. Canções como essas que acabamos de ministrar, adorar, são lindas. Eu fico, como nessa última, imaginando o Senhor como o Criador de todo o universo, como Ele foi tão perfeito em tudo. No princípio, uma exposição do livro de Gênesis. Abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 46. Gênesis capítulo 46. De acordo com um provérbio judaico, para os ignorantes a velhice é o inverno, mas para os eruditos é a colheita. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Jacó estava com 130 anos e durante esses anos havia aprendido várias lições importantes sobre Deus, sobre si mesmo e sobre outras pessoas, especialmente os seus filhos. E algumas dessas lições da escola da vida haviam sido difíceis para Jacó assimilar e não havia se saído bem em todas as provas. Algumas dessas lições trouxeram muita dor, trouxeram algumas lágrimas. No entanto, graças à bondade de Deus e à fidelidade de José, Jacó teria uma colheita rica no Egito durante seus últimos 17 anos de vida. Esses anos não seriam como o inverno que traz o frio e as tempestades. Para Jacó, seu ocaso seria como o outono, com o brilho dourado do sol, trazendo paz e como a fartura da bondosa ceifa de Deus. Vamos ler Gênesis capítulo 46, os versos 1 ao 30. Diz assim a palavra do Senhor: Israel partiu com tudo que possuía e chegou a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Deus falou a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: eu sou Deus, o Deus do seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Eu irei com você para o Egito e certamente farei com que você volte de lá. A mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó saiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, os filhinhos e as mulheres deles, nas carretas que Faraó havia mandado para o levar. Levaram o gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã e foram para o Egito. Jacó e toda a sua descendência, seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência, levou-os consigo para o Egito. São esses os nomes dos filhos de Israel, Jacó e seus filhos que foram para o Egito: Rubem, primogênito de Jacó, os filhos de Rubem, Enoque, Palu, Esrom e Carmim, os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia, os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari, os filhos de Judá, Onã, Selá, Pérez e Zera. E Ornã, porém, morreram na terra de Canaã. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amul. Os filhos de Isacar, Tola, Puva, Jó e Sirom. Os filhos de Zebulão, Serede, Elon e Jaleu. São esses os filhos de Lia, que lá teve com Jacó em Padã Arã, além de Diná, sua filha. Ao todo, os filhos e suas filhas eram 33 pessoas. Os filhos de Gade, Zifion, Ag, Suni, Esbom, Eri, Arote e Areli. Os filhos de Aser, Ina, Isvá, Isvi, Berias e Será, irmã deles. Os filhos de Berias foram Eber e Malquiel. São esses os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Lia. Esses ela teve com Jacó, a saber, 16 pessoas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. A José, na terra do Egito, nasceram Manassés e Efraim.
são os filhos que teve com Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. São esses os filhos de Raquel que nasceram a Jacó, ao todo 14 pessoas. Os filhos de Dan, os Sim. Os filhos de Naphtali: Jaziel, Gunim, Jefé e Silém. São esses os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel. E esses ela teve com Jacó, ao todo 7 pessoas. Todos os que foram com Jacó para o Egito, que eram os seus descendentes, fora as mulheres dos filhos de Jacó, eram 76 pessoas. E os filhos de José, que lhes nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que entraram no Egito foram 70. Jacó enviou Judá diante de si e a José para que soubesse encaminhá-la a Gósen. E chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou a sua carruagem e foi ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se ao pescoço do pai e chorou assim um longo tempo. Israel disse a José: já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos reunidos como igreja, como corpo, para aprendermos mais sobre o Senhor. Que os nossos corações possam estar abertos e sensíveis para ouvir a Tua voz, a ministrar aos nossos corações através da Tua Santa Escritura. Obrigado. Essa é a nossa súplica, no nome de Jesus. Amém. A maior parte das pessoas idosas, elas temem e resistem muito a mudanças. E nós não podemos culpá-las por isso. Coisas e lugares conhecidos e a presença da família e de amigos de longa data oferecem aos mais velhos uma sensação de segurança e de controle, que faz com que a vida pareça mais protegida e feliz. Jacó havia vivido com a família em Hebrom durante muitos anos, mas havia chegado a hora de todos se mudarem. Convenhamos, mudança é um momento bem complicado. Eu particularmente não gosto de mudanças, eu não sou velho, eu não gosto. Mudanças provocam você ter que mexer em coisas que de repente já está lá há tanto tempo que você não quer ter o trabalho de ter que mexer. Você prefere ficar ali. Mas mudanças provocam em nós novidades, provocam e trazem para nós coisas que nós ainda não sabemos. Não é verdade? Jacó e sua família deixaram Hebrom e viajaram cerca de uma semana até chegar a Berseba, na extremidade sul de Canaã. Berseba era um lugar muito especial para Jacó, pois Abraão havia cavado um poço naquele local, como lemos lá em Gênesis 21, e vivido ali depois de oferecer Isaac no Monte Moriá, como também lemos lá em Gênesis capítulo 22. Isaac também viveu em Berseba, e foi de seu lar em Berseba que Jacó partiu para a casa de Labão em busca de uma esposa. Em Berseba, Deus havia aparecido a Agar, a Isaac, e ainda apareceria para Jacó. Uma vez que estava prestes a deixar sua própria terra e a se dirigir a um país estrangeiro, Jacó parou para construir um altar e adorar ao Senhor. É bom pedir ajuda e a bênção especial de Deus quando estamos prestes a entrar numa nova fase de nossa vida. Eu me recordo uma vez, quando Dedê e eu casamos, nós estávamos até comentando ontem sobre isso. Eu falei: Dedê, que loucura, eu estava desempregado, não tinha trabalho, e comecei a procurar casa, apartamento, assinar, e encontrei um apartamento muito ruinzinho por dentro, e eu olhava aquilo e achava lindo, eu falei: olha, depois de pintado vai ficar maravilhoso, mas com que dinheiro? Quais eram os recursos? E o Senhor tocou em corações e os recursos vieram.
E quando casamos, antes de entrarmos na casa, nós oramos, né, Dede? Oramos pelo apartamento. Nós consagramos. Parece para alguns bobeira, mas para nós tinha um significado muito especial. É muito bom pedirmos que o Senhor abençoe todos os começos. É muito bom pedirmos, convidarmos o Senhor a participar desses momentos em nossas vidas. Sabe, é maravilhoso. Mas o que poderia preocupar Jacó quanto à sua viagem para o Egito? Seu filho José não lhe havia dito para ir até lá? Não era a coisa mais sábia a se fazer diante da fome que ainda continuaria a assolar a terra? Talvez Jacó estivesse com medo, pois se lembrava de que seu avô Abraão havia se metido em sérios problemas ao ir para o Egito, conforme lemos em Gênesis 12. E quando Isaac, o pai de Jacó, rumou em direção ao Egito, o Senhor o impediu de ir para lá, conforme lemos em Gênesis 26. O Egito poderia ser um lugar arriscado para um peregrino de Deus. No entanto, porém, o Senhor veio a Jacó durante a noite e lhe garantiu de que era seguro para ele e a sua família mudarem. A exclamação Jacó, Jacó, nos faz lembrar outra exclamação. Abraão, Abraão. Também me faz lembrar uma outra exclamação. Samuel, Samuel. Também tem uma outra exclamação. Marta, Marta. E também uma outra que eu me lembro. Saulo, Saulo. É animador, gente bonita e fofa de Deus, saber que o Senhor conhece os nossos nomes e as nossas necessidades pessoais. O Senhor desejava lembrar a Jacó de que ele não estava limitado à terra de Canaã, pois é o Senhor da terra, inclusive do Egito. Não, as minhas raízes estão aqui, eu não vou sair daqui. Não, o Senhor é dono de toda a terra. Se Ele nos direcionou, Ele vai estar conosco. Ele estará conosco. Deus iria com Jacó para o Egito e estaria com ele para abençoá-lo, assim como havia estado com José e o havia abençoado. Jacó não tinha nada a temer, porque o Senhor iria cumprir as promessas que havia feito a ele lá em Betel. Agora, por que Deus queria que a família de Jacó fosse viver no Egito? Pois lá, irmãos, ele multiplicaria os descendentes de Jacó e faria deles uma grande nação. Os hebreus começariam sua estadia temporária no Egito sob a proteção do faraó, desfrutando a fartura da terra. Séculos depois, no entanto, os hebreus estariam sofrendo uma cruel escravidão no Egito e clamando a Deus por libertação. Contudo, Deus usaria seu sofrimento para transformar aquele povo numa nação poderosa sob a liderança de Moisés. Aleluia. Deus deu a Jacó mais uma garantia ao dizer-lhe que ele morreria no Egito e que seu filho amado José providenciaria para que ele tivesse o funeral com grandes honras. O corpo de Jacó seria levado de volta a Canaã e seria sepultado na caverna onde jaziam Abraão, Sara, Isaac, Rebeca e Lia. Firmando-se nessa promessa, Jacó deixou Canaã e rumou para o Egito. O faraó havia lhe dito que não precisava se preocupar em trazer suas posses, uma vez que toda a riqueza do Egito estava à sua disposição. Contudo, teria sido muito cruel, irmãos, abandonar os rebanhos naquele tempo de fome, e sem dúvida nenhuma haviam levado consigo alguns objetos pessoais que lhes eram de valor. Do modo típico dos semitas, essa lista apresenta o nome dos homens, porém não das mulheres, exceto por Diná.
a filha de Jacó. As filhas, conforme o verso 7, provavelmente são uma referência às suas noras, uma vez que não se tem notícia de outras filhas nascidas na família de Jacó. Deve ter sido um grande estímulo para Jacó ver como Deus havia multiplicado seus descendentes, protegendo-os e suprindo as suas necessidades, os mantendo junto para essa mudança tão importante. É possível que alguns membros da família não tivessem consciência disso, mas era um povo muito especial para o Senhor, pois uma tarefa vital lhe estava reservada nos anos subsequentes. Aquele pequeno bando de imigrantes, um dia, seria uma bênção para o mundo todo. E o registro apresenta primeiramente os filhos, a filha e os netos de Lia, depois a família de Zilpa, a de Raquel e a de Bila, no total de 70 pessoas. E isso nos faz lembrar as palavras de Jacó, lá em Jaboque: pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão, já agora sou 2 bandos. Seus descendentes seriam incontáveis, como a areia da praia e as estrelas do céu, pois o Senhor cumpre suas promessas. Os 11 irmãos já haviam se encontrado com José, mas Jacó estava prestes a vê-lo depois de 22 anos de separação, depois de 22 anos pensando que seu filho havia morrido, estava morto. O fato de Jacó escolher Judá para ser o guia do grupo era um indicativo, irmãos, que confiava em seu filho, o que sugere que os homens que haviam contado tudo ao pai e caíram nas boas graças dele novamente. Ou seja, Jacó havia os perdoado. Jacó finalmente conseguiu ver a mão de Deus em tudo o que havia acontecido. Apesar dos seus erros passados, Judá estava se mostrando fiel, e seus descendentes um dia seriam chamados de tribo dos reis. A terra de Gósen ficava na região nordeste do delta do Nilo, uma área com cerca de 2.300 km² de solo fértil e excelentes pastagens. E foi lá que José e seu pai se encontraram. José estava esperando sua carruagem real, e Jacó chegava num dos carros que o faraó havia providenciado. E pela 5ª vez vemos José chorando, apesar de não haver nenhum comentário específico indicando que Jacó chorou. Talvez Jacó estivesse tão aturdido de alegria e de gratidão a Deus ao ver seu filho José novamente, que nem conseguiu derramar lágrimas. A declaração de Jacó, no verso 30, nos faz lembrar das palavras de Simeão ao contemplar o menino Jesus no Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versos 29 e 30. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Um fato curioso é que Jacó era mais velho, ele estava chegando na carruagem, enquanto José estava na sua carruagem real. Mas não foi Jacó que foi até José. José esperou que seu pai permitisse que ele viesse ao seu encontro. Essa era algo que não poderia ser mudado. Jacó ali tinha mais poder, mais expressão do que José. Olha que lindo! Mesmo José sendo governante ali, o pai ainda tinha todo o poder. Isso é incrível. Jacó parecia preocupado com a tristeza e a morte, e não com as alegrias de passar seus últimos anos com sua família, especialmente com José. Todos os sonhos de José haviam se realizado. Era chegada a hora de compartilhar as alegrias e as tristezas da vida com toda a sua parentela. E eu gostaria, irmãos,
de trazer algumas aplicações desse capítulo para as nossas vidas. A palavra de Deus em sua totalidade, ela é simplesmente impressionante e merece toda a nossa atenção. Nós observamos aqui Jacó abandonar Canaã e viajar ao Egito com toda a sua família. E Jacó e José se reencontraram após mais de 2 décadas. José conseguiu, pela graça divina, reunir e restaurar toda a sua família. Mas, irmãos, pensemos, o que aconteceria se ele se vingasse de Potifar e se expôs assim que se tornou governador? Se ele se vingasse de seus irmãos depois de toda a injustiça que fizeram contra ele? Se ele usasse o poder que agora tinha nas mãos para oprimir aqueles que lhe oprimiram outrora? Imaginemos isso. É muito fácil, irmãos, estragarmos tudo. Somos orgulhosos, somos vaidosos. Se nós não estivermos sensíveis àquilo que a palavra nos fala, aquilo que o Senhor nos revela através das suas escrituras, facilmente vamos estragar tudo. Por tal facilidade que a atitude de Jacó em relação a José provocou ciúmes, inveja e ódio em seus outros filhos, os quais ganharam dinheiro vendendo seu irmão José, estragando ainda mais. Porém, contudo, a parte positiva é que, embora a maioria esteja empenhada em fazer estragos, se apenas um membro da família se colocar nas mãos de Deus, tornar-se-á um instrumento que restaurará tudo que está arruinado. Amém? A gente precisa ser esse instrumento. Ainda que toda a nossa família coloque tudo por água abaixo, que possamos ser esse que busca fazer a coisa correta, que busca a restauração. Esse capítulo confirma a realidade dos 2 sonhos de infância de José. O primeiro, que ele falou para os irmãos: 11 feixes de trigo se inclinavam diante dele, que representavam os seus irmãos. O segundo, o sol, a lua, as estrelas inclinavam-se diante dele, incluía seus pais, embora sua mãe já estivesse falecida. José é o governador do Egito, que além de ser a maior potência política da época, era a única nação que tinha a sua economia estável quando todas as outras estavam numa crise de alimento. E graças a José, o sonhador, intérprete de sonhos, e eu faço um adendo, um chorão, o Egito estava nadando em dinheiro que nem o tio Patinhas, né, DuckTales, enquanto a economia do mundo despencava abruptamente. Aliás, o foco é Deus. Não podemos, irmãos, ignorar essa verdade. Se não fosse ele, José seria um menino mimado ou um frustrado escravo amargurado. Deus já havia profetizado a Abraão, tempos atrás, que sua descendência peregrinaria em terra estrangeira e seria reduzida à escravidão. Entretanto, após 400 anos e o julgamento divino, sairiam com muitas riquezas. E essa profecia, ela se encontra registrada nesse mesmo livro de Gênesis, no capítulo 15. Irmãos, gente bonita e fofa de Deus, Deus conhece não só detalhes sobre o futuro, Ele cumpre tudo o que promete. E esse capítulo fortalece a nossa certeza, confiança e fé em Sua palavra. Senhor, reaviva-nos profundamente. Que Deus nos bendiga. Amém?